Como a prece funciona? Olá, eu sou o Clóvis Lima e você assiste agora a mais um vídeo deste canal que aborda questões da vida com base nos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. No vídeo anterior, nós vimos uma brilhante definição de prece dada por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. É uma definição técnica. A prece é uma invocação mediante a qual a pessoa, pelo pensamento, entra em comunicação com o ser a quem se dirige. A prece é um WhatsApp. No vídeo de hoje, nós vamos ver como a prece funciona. Para entendermos o princípio de funcionamento da prece, isto é, como a prece funciona, será preciso, primeiro, explicar alguns conceitos que são desconhecidos da maioria das pessoas. E a comunidade científica não aceita esses conceitos. Mas é óbvio que não aceite. Porque a ciência acadêmica estuda o movimento, o comportamento e as relações da matéria bruta. Então, esses conceitos não são da alçada da ciência acadêmica. Que é a prece? A prece, mais uma vez, repetindo, é uma invocação mediante a qual a pessoa, pelo pensamento, entra em comunicação com o ser a quem se dirige. Como é? A questão é essa. Como é que esse pensamento é transmitido? Acima de tudo, existe Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Abaixo de Deus existem dois elementos gerais do universo, que são o elemento espiritual e o elemento material. Deus e os dois elementos gerais do universo, abaixo de Deus. Nós somos seres espirituais, somos espíritos imortais, almas imortais. Nós fazemos parte, como essência, do elemento espiritual. Tirando o espiritual, tudo mais que existe, tirando Deus também, é matéria, o elemento material. O próprio corpo nosso faz parte do elemento material. Tudo o que existe no universo, tirando Deus, é espírito ou matéria, elemento espiritual ou elemento material. E existe uma matéria elementar, básica, que dá origem a todas as matérias. Tudo quanto é transformação de matéria provém dessa matéria elementar básica, que recebe o nome de fluido cósmico universal, ou fluido cósmico, como você preferir, ou fluido universal. É a matéria elementar básica, que dá origem a todos os tipos de matéria, seja matéria visível, seja matéria invisível, como o ar, por exemplo. Você vê o ar? Não, o ar é matéria. Que é pensamento? Pensamento é tudo o que ocorre em nós e é percebido diretamente por nós. Tudo o que ocorre em nós e percebido diretamente por nós. Ideia, raciocínio, imaginação, percepção, sentimento,
emoção. Tudo isso é pensamento. Note bem, pensamento não está no cérebro. Não é o cérebro que produz o pensamento. É a alma imortal. Pensamento faz parte do ser espiritual, do espírito imortal. Pensamento não é uma propriedade do cérebro, não é uma propriedade da matéria. Pensamento é uma propriedade da alma imortal, do espírito imortal. É um atributo da alma. Vamos voltar à matéria elementar básica, o fluido cósmico, o fluido universal. Allan Kardec fez uma analogia brilhante para facilitar a nossa compreensão. Ele diz o seguinte: o fluido universal é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. O fluido universal é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, limitadas, enquanto que as vibrações do fluido cósmico se estendem ao infinito. Quando você ora, está transmitindo o seu pensamento a um ser. E o fluido universal é o veículo desse pensamento, como o ar é o veículo do som. Ao dirigir o pensamento de você para um ser, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento de um para o outro, como o ar transmite o som. Olha que maravilha! Eis então o princípio de funcionamento da prece. Como a prece funciona? É um princípio universal, que podemos chamar de princípio da transmissão do pensamento. É por esse mesmo princípio que os amigos espirituais ouvem as nossas preces, onde quer que estejam. É por esse princípio que os seres espirituais invisíveis aos nossos olhos, seres espirituais bons ou maus, nos transmitem as suas inspirações boas ou más. É por esse mesmo princípio que os seres espirituais invisíveis aos nossos olhos se comunicam entre si. E é ainda por esse mesmo princípio que se estabelecem relações à distância entre pessoas que estão na carne, como eu e você. Esse fenômeno não é muito comum hoje em dia porque nós estamos muito mergulhados na carne, nós estamos muito arraigados à vida material, mas será um fenômeno muito comum no futuro, quando nós nos espiritualizarmos. Mas ainda hoje a gente percebe esse fenômeno. Você nunca percebeu que alguém está pensando em você pelos fios invisíveis do pensamento? Como se vê, a prece não tem nada de místico ou sobrenatural. A prece está dentro das leis da natureza. Essa explicação que eu acabei de dar, você vai encontrar no item 10 do capítulo 27 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. No próximo vídeo, falaremos sobre ação da prece. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Até breve.